Boas-vindas a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu em São José do Rio Pardo, São Paulo. Prepare-se para conhecer o relato de uma família que enfrentou uma assombração ao se mudar para uma casa antiga em uma colina. Acomode-se ao redor da fogueira e deixe o som das chamas aquecer sua alma enquanto compartilhamos este conto de arrepiar. Eduardo Silva e sua família decidiram mudar-se para uma antiga casa na colina de São José do Rio Pardo. Construída no final do século XIX, a casa havia pertencido a várias gerações de uma única família, antes de ser abandonada por quase 2 décadas. Atraídos pelo charme histórico do lugar, Eduardo, sua esposa Laura e seus 2 filhos, Marina e Lucas, acreditavam que poderiam transformar a casa em seu lar dos sonhos. Com esperança e entusiasmo, iniciaram as reformas e se prepararam para começar uma nova vida ali, sem imaginar os terrores que os aguardavam. Desde o início, a casa tinha uma atmosfera estranha. Eduardo, um homem prático e cético, não deu importância às histórias contadas pelos moradores locais sobre a casa ser assombrada. Porém, logo após a mudança, eventos estranhos começaram a ocorrer. Na primeira noite, Laura ouviu sussurros vindo do andar de cima, mas ao verificar, não encontrou nada. Ela descartou como sendo o vento, mas a sensação de estar sendo observada persistia. No dia seguinte, enquanto arrumavam a casa, Marina encontrou uma boneca antiga escondida em um armário. A boneca, com olhos de vidro e um sorriso sinistro, parecia observar cada movimento. Lucas, curioso, tentou brincar com ela, mas Eduardo, sentindo um desconforto inexplicável, pediu para a boneca ser guardada no sótão. As noites se tornavam cada vez mais perturbadoras. Eduardo começou a acordar no meio da noite, sentindo um frio intenso e ouvindo passos pelo corredor. Uma madrugada, ele viu uma figura sombria parada à porta de seu quarto. Pensando que era um ladrão, levantou-se rapidamente, mas a figura desapareceu antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Laura, ao perceber o estado de Eduardo, sugeriu que ele estivesse sob estresse, mas ela mesma começava a duvidar de suas palavras. Os dias passavam e a situação só piorava. Objetos mudavam de lugar. Portas se trancavam sozinhas e ruídos estranhos ecoavam pela casa. Uma tarde, enquanto Laura preparava o jantar, viu um reflexo no vidro da janela. Uma mulher de aparência pálida e cabelos desgrenhados, vestida com roupas antigas, estava parada atrás dela. Quando se virou, não havia ninguém ali. A partir desse momento, Laura sabia que algo realmente sinistro estava acontecendo. Eduardo decidiu investigar a história da casa mais a fundo. Descobriu que, muitos anos atrás, uma tragédia havia ocorrido ali. A última moradora, uma mulher chamada Isabela, havia perdido seu filho em um acidente e, consumida pela dor, tirou sua própria vida. Desde então, rumores de assombrações e eventos sobrenaturais circulavam entre os habitantes da cidade. Determinada a ajudar, Laura procurou uma médium conhecida na região. A médium, Dona Celeste, aceitou visitar a casa e realizar uma sessão para tentar se comunicar com os espíritos que ali residiam. Na noite marcada, Dona Celeste chegou e, ao entrar na casa, sentiu uma presença pesada e opressiva. Ela sabia que não seria uma tarefa fácil. Reunidos na sala, com velas acesas e mãos dadas, Dona Celeste começou a invocar os espíritos. A temperatura da sala caiu drasticamente e todos sentiram um arrepio profundo. De repente, Dona Celeste entrou em transe e começou a falar com uma voz que não era a sua. Isabela está aqui. Ela busca seu filho, está perdida e com raiva. Enquanto a médium falava,
A boneca encontrada por Marina caiu do sótão, rolando escada abaixo até parar aos pés de Lucas. A boneca, que parecia inofensiva, agora emanava uma energia maligna. Eduardo, tentando proteger sua família, pegou a boneca e a jogou na lareira. Mas em vez de queimar, a boneca explodiu, liberando uma névoa negra que tomou conta da sala. Dona Celeste gritou: "Ela está aqui! Ela quer que você sinta a dor dela." Eduardo e Laura tentaram acalmar seus filhos, mas as luzes começaram a piscar e móveis foram arremessados contra as paredes. A presença de Isabela tornou-se visível, uma figura espectral cheia de ódio e tristeza. "Meu filho, devolvam meu filho!" ela clamava, a voz ecoando pela casa. Eduardo, percebendo que precisavam fazer algo para acalmar o espírito, lembrou-se de um antigo berço que havia encontrado no sótão. Com a ajuda de Laura, ele correu para buscar o berço. Quando o colocaram no centro da sala, a figura de Isabela parou. E pela primeira vez, seus olhos mostraram algo além de raiva. Dona Celeste, ainda em transe, sussurrou: "Coloquem algo que pertença a uma criança no berço." Marina, sem hesitar, pegou seu ursinho de pelúcia e colocou no berço. Isabela se aproximou lentamente, sua expressão suavizando ao ver o objeto no berço. Ela estendeu a mão e, com um sorriso triste, tocou o ursinho. Em um instante, sua figura começou a desaparecer e a atmosfera na sala ficou mais leve. Por um momento, todos pensaram que tudo havia terminado. Mas, enquanto respiravam aliviados, uma sombra mais densa apareceu no canto da sala. Não era Isabela, mas algo muito mais antigo e sinistro. Dona Celeste, recuperando-se do transe, gritou: "Corram! Este espírito é muito poderoso." A família correu para fora da casa, com a sombra os perseguindo. Quando estavam a uma distância segura, olharam para trás e viram a casa envolta em uma escuridão sobrenatural. Eduardo, sabendo que não poderiam voltar, decidiu buscar ajuda com especialistas em atividades paranormais. Eduardo contatou um renomado grupo de investigadores paranormais, conhecidos por lidar com os casos mais sombrios e inexplicáveis. Os investigadores chegaram na semana seguinte, trazendo consigo uma série de equipamentos sofisticados e preparados para enfrentar o desconhecido. Ao entrar na casa, todos sentiram a mesma opressão e maldade que Eduardo e sua família haviam sentido. Os investigadores montaram suas câmeras e sensores por toda a casa. Dona Celeste, que retornou para ajudar, começou a guiar o grupo através de um ritual de proteção. No entanto, a entidade presente na casa não parecia intimidada. Ao contrário, a atividade paranormal intensificou-se. Durante a noite, os investigadores capturaram fenômenos aterrorizantes. Portas batiam violentamente, vozes sussurravam através dos aparelhos e aparições de sombras moviam-se pelas paredes. Eduardo assistia horrorizado enquanto os especialistas tentavam controlar a situação. Em um momento de desespero, uma das câmeras capturou a imagem da figura sombria aproximando-se de um dos investigadores, que foi arremessado contra a parede com uma força sobre-humana. Dona Celeste gritou, tentando usar suas habilidades para conter a entidade, mas foi derrubada por uma energia invisível. Eduardo, vendo que a situação estava fora de controle, gritou para todos saírem da casa. Os investigadores, apesar de sua experiência, estavam aterrorizados e começaram a evacuar o local. Dona Celeste foi a última a sair, insistindo que precisavam selar a casa para conter o espírito maligno. Uma vez fora da casa, Eduardo e os especialistas discutiram as próximas etapas. Dona Celeste explicou que a entidade na casa era antiga e poderosa, muito além do que eles poderiam enfrentar com métodos tradicionais. A única solução seria selar a casa e deixar o espírito lá sem perturbá-lo novamente.
Com o coração pesado, Eduardo aceitou a recomendação. Decidiram realizar um ritual final para selar a casa, usando símbolos de proteção e orações antigas. Dona Celeste liderou o ritual, enquanto os investigadores colocavam símbolos protetores nas portas e janelas. O ar estava carregado de tensão, e todos sentiam que estavam lidando com algo verdadeiramente maléfico. Ao final do ritual, a casa parecia acalmar-se, mas a atmosfera ainda era sombria. Eduardo, Laura, Marina e Lucas estavam emocionalmente exaustos e sabiam que não poderiam continuar vivendo ali. Com a casa selada, eles decidiram abandoná-la, levando consigo apenas o essencial. Nos dias que se seguiram, a casa da colina ficou abandonada novamente, mas a história de Eduardo e sua família tornou-se uma lenda na cidade. Dizem que à noite pode-se ouvir o choro de uma mãe e seu filho, misturado com sussurros sombrios que assombram a colina. E assim termina o relato de hoje. Espero que tenham sentido a mesma tensão e mistério que Eduardo e sua família sentiram naquela noite. Até o próximo episódio de Relatos Sobrenaturais, onde novas histórias assombrosas esperam para ser contadas. Boa noite e lembrem-se, às vezes, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos, apenas esperando para ser descoberto.